E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar do álbum Off the Wall do Michael Jackson. Um álbum que mudou totalmente o rumo da vida e da carreira do Michael e que eu tenho certeza que vai ser uma história muito boa e que possivelmente você não deve saber. Já quero aproveitar e convidar você aí que não é inscrito para você se inscrever no canal, vem fazer parte da comunidade, vai ser muito bom ter você aqui com a gente. Aqui eu falo de Michael Jackson, falo de outros artistas pop, vai ser muito joia que você venha fazer parte da nossa comunidade aqui. Tem uma playlist com um monte de vídeos do Michael Jackson, dá uma passadinha lá que eu tenho certeza que você vai encontrar um que você vai curtir. Bom, vamos voltar no tempo, né? Lá em 1970 ainda, né? Quando o Michael ainda era parte do Jackson 5, quando ele ainda fazia parte também da gravadora Motown e quando ele começou a fazer a carreira solo dele, né? Muita gente acha que o Michael, ele lançou a carreira solo dele, né? Com uma outra perspectiva, só que na verdade tudo era junto ao Jackson 5. Entre os anos de 1972 até o ano de 1975, o Michael lançou 4 álbuns de estúdio: Got to Be There, o Ben, Forever Michael e Music and Me. Uma coisa que a gente não sabia até determinado momento é que esses discos faziam parte da franchise do Jackson 5, ou seja, seriam produtos extras que a banda faria. Não é à toa que os outros irmãos do Michael também lançaram discos e fizeram outras coisas quando eles estavam dentro da Motown, né? Afinal de contas, essa era a perspectiva do selo, fazer cada vez mais grana com o nome dos irmãos e o nome do Michael. Só que o que aconteceu? No ano de 1973, as vendas dos Jackson 5 começaram a cair. Eles não começaram a ter mais aquele feedback tão esperado. Isso, de certa forma, deixou a gravadora assim meio em crise com eles. E eles, assim, também ficaram em crise com a gravadora. Por quê? Porque tudo parecia que era culpa dos artistas, só que na verdade não era. Uma das coisas que os Jackson 5 brigavam com o selo era exatamente para ter liberdade criativa. Como assim liberdade criativa? Poder escrever as próprias músicas, escolher a forma que eles iam fazer a parte do canto na hora da gravação, né? Às vezes um dos irmãos queria ter mais trecho do que os outros, entendeu? Eles dividirem melhor isso daí. A gravadora não quis esse tipo de coisa. Eles queriam manter o controle em cima deles. O que é uma coisa assim que a gente espera normal acontecer, viu, gente? Durante muitos anos de carreiras de vários artistas, os artistas eles têm essa coisa de ficar sendo controlado pelo selo. Tá? Isso não é uma exclusividade dos Jackson 5, entendeu? Isso foi uma coisa que aconteceu com todos os artistas de grandes gravadoras. Esse controle, essa montagem do repertório, tudo ser por conta do selo, muitas vezes prejudica o desenvolvimento do próprio artista. Então que a banda tenha tido vários top 40 hits aí, muita coisa feita por eles, eles acabaram sendo dispensados pela Motown e a Motown seguiu com os artistas que ela tava e os Jackson 5 resolveram assinar com outro selo. Foi assim que eles foram parar na Epic Records, né? Uma coisa interessante da gente já analisar aí é que quando eles foram para Epic Records, eles tiveram um grande problema com o nome da banda. Por quê? Os Jackson 5 faziam parte da Motown, eles assim detinham o nome, né? Por eles mudarem de gravadora, eles basicamente tiveram que reformular o nome da banda, né? E assim eles se tornaram Jacksons e voltaram à ativa dentro lá do selo. Entre 1976 a 1984, eles lançaram 5 álbuns de estúdios dentro da Epic e continuaram arrasando, fazendo grandes turnês, né? Obviamente, não morreram por causa da falta do selo. Eles conseguiram dar a volta por cima e voltar a fazer sucesso muito bem como eles já faziam antes. Um fato interessante é que durante esse período que eles estavam lá, né, o Michael, ele não era somente o vocalista central da banda, né? Ele também era parte da pessoa que fazia as composições musicais. Então, a gente consegue ver várias partes dele nesse aspecto dentro dos discos. Então, já era a liberdade criativa que eles tanto queriam, a outra gravadora deu pra eles. Entendeu? Qual que é o resultado disso? Criando coisas melhores, cada vez mais interessantes. Em 1978, Michael Jackson participou de um filme como um espantalho, né? O filme The Wiz.
E foi nesse filme que ele conheceu o Quincy Jones. O Quincy Jones estava trabalhando na parte musical do filme e a partir disso ele teve contato com o Michael. Um ponto interessante é que o Quincy Jones fala que o Michael foi uma pessoa bem interessante dele conhecer naquele filme ali. Porque ele via que a dedicação do Michael para entregar um bom papel, para entregar uma boa performance, era extremamente, assim, preocupada. Ele queria mesmo fazer o melhor dele ali. Então ele vivia assistindo filmes, vendo animais andando e coisas do tipo, e ele imitava para conseguir cada vez mais incorporar aquele personagem dele ali. Por causa dessa parceria que eles fizeram depois do filme, né, eles acabaram resolvendo fazer um trabalho musical juntos. Assim, o Michael chamou o Quincy Jones para poder produzir um disco solo dele, né? O fato interessante é que quando o Michael começou a produzir o Off the Wall, ele não tinha certeza exatamente do que ele queria no álbum, né? Ele sabia que ele queria fazer um álbum que diferisse completamente do repertório dos Jackson 5, né? Ou dos Jacksons, no caso, né? Como eles eram da Epic. Mas ele queria que fosse autêntico ao que ele é também. Ou seja, tinha que ter música pop, tinha que ter música dance, era o que ele fazia de melhor. Então eles tinham que representar, né? Trazer essa nova onda pro Michael aí. Nessa época também o Michael, ele ainda era controlado pelo Joseph, né, pelo pai dele. E ele conversou com o pai dele sobre fazer esse novo disco solo aí. E o pai dele concordou, falou, não, claro, Michael, pode fazer o seu disco solo. Só que eu quero que você tenha consciência de que os Jacksons são a nossa prioridade. Então, se eu precisar de você para fazer a turnê, a gente vai fazer, gravar os álbuns dos Jacksons, a gente vai seguir as carreiras dos Jacksons. Você pode fazer o seu projeto desde que ele não atrapalhe o desempenho do outro, né? Uma coisa interessante foi que depois que o Michael começou a trabalhar com o Quincy Jones, ele tinha certeza de uma das coisas. Os irmãos dele não iam botar a mão no álbum, ou seja, nenhum dos irmãos dele ia participar daquele projeto. Ele queria uma coisa que fosse feito completamente fora do núcleo familiar dele. Foi a partir disso, né, que ele com o Quincy sentaram e começaram a fazer horrores de músicas. Um fato interessante é que o Randy, ele ainda toca a percussão de Don't Stop Till You Get Enough, né? Por mais que o Michael, assim, de certa forma tentou não ter esse contato, o Randy acabou participando desse pedacinho da música aí. O que é uma coisa basicamente, assim, quase irrelevante da gente pensar que seria realmente um ponto que dividiria o Michael de fazer ou não fazer o álbum acontecer. Quando eles terminaram de gravar o Off the Wall, né, para eles poderem selecionar as faixas no final das contas, eles tiveram um trabalho gigantesco. Por quê? Porque eles tinham gravado centenas de canções. Eles escreveram e fizeram várias músicas. Isso foi uma coisa difícil e que o próprio Quincy fala que ele com o Michael ouviram todas as músicas até eles chegarem em um consenso final sobre o que entraria no corte final do álbum ou não. Quando o disco Off the Wall foi lançado, ele teve uma repercussão muito boa nos charts. Ele ficou em terceiro lugar na Billboard 200 e em primeiro lugar nos álbuns R&B também da Billboard. Acabou ficando depois em primeiro lugar por 16 semanas, né? Aquela coisa, o debut dele foi mais assim, mas depois ele subiu e foi ficando cada vez mais popular. Esse álbum fez um imenso sucesso comercial, ele vendeu mais de 20 milhões de cópias. E outra coisa também que é importante da gente dizer é que ele é um dos álbuns mais bem-sucedidos dos anos 80. Para vocês terem uma ideia, o Off the Wall foi certificado 8 vezes platino e também ganhou certificados de platina em outros locais também. Uma coisa interessante sobre o Off the Wall, gente, é que essa junção dele com o Quincy Jones, né, o Michael com o Quincy, acabou durando muito mais do que apenas um álbum. Eles fizeram aí depois 3 discos incríveis juntos, né, que foram o Thriller, né, o Bad e o Off the Wall, como eu disse, foi mais 9 anos aí de trabalhos juntos, até que o Michael resolveu mudar lá no Dangerous os caminhos dele. É um fato interessante, gente, isso, mas esse é um dos discos mais bem sucedidos de todos os tempos, e mesmo assim o Michael ficou insatisfeito com o feedback do álbum, acreditem se quiser. Afinal de contas, o Michael, ele sempre foi uma pessoa que ele queria cada vez mais. Mas ele obviamente, quando ele fez o Thriller, né, e ele conta isso na época do Thriller, é que ele queria superar os 20 milhões, né, ele queria ir mais além daquilo tudo, e eu acredito que foi esse acontecimento que fez a porta para ele depois conseguir fazer esses trabalhos majestosos, entende? Muitas vezes, gente, nós temos essa coisa de fazermos determinados trabalhos que por mais que nós ficamos satisfeitos, eles não têm o desempenho que a gente quer que tenha, né? Mas abre a porta para o próximo ser melhor.
E foi óbvio o que aconteceu. Vocês percebem claramente isso, que o Off The Wall abriu a porta pro Thriller, o Thriller abriu a porta pro Bad, o Bad abriu a porta para o Dangerous. Então assim, foi um ciclo gigantesco que a carreira do Michael teve, e o tanto que ele cresceu artisticamente, gente, é impossível negar isso. O primeiro single do álbum foi Don't Stop Till You Get Enough, e foi o primeiro number one do Michael desde a música Ben. Em seguida ele lançou Rock With You, que também virou um number one do álbum, e as outras músicas acabaram sendo singles também, né, que foram elas: Off The Wall, She's Out Of My Life e Girlfriend. She's Out Of My Life e Off The Wall ficaram ainda assim em charts top 10, entrando mais aí um recorde pro Michael de um artista que tinha 4 top 10 aí dentro do mesmo álbum, né? Realmente o disco era um sucesso enorme, e de pensar que o Michael ainda ficou insatisfeito. Michael, querido, você tava louco, meu anjo. Musicalmente, o Off The Wall ele leva a gente para uma era disco, ele leva a gente para uma era da dança muito mais profunda, ele leva a gente para um novo som do Michael. Ele faz realmente vocês percebem isso, que ele sai daquele som que era característico dos Jacksons, né, bem synth pop, e vai diretamente para uma nova onda musical. Inclusive virou uma mega tendência, né, gente? Esse álbum, vocês percebem que o sucesso dele foi tão grande que artistas no futuro foram influenciados por trabalhos dele. Quantas pessoas a gente não tem aí que vieram depois, como o Usher, o Justin Timberlake, o Justin Bieber, a própria Beyoncé, gente? É obviamente vindo bebe nessa fonte aí do Michael, entendeu? Do Off The Wall pra frente. Então, é isso aí, gente. Um disco que não tem realmente defeito. Agora eu deixo a pergunta pra vocês. Qual a sua faixa predileta do Off The Wall? A minha é Get To The Floor, uma música que eu não perdoo o Michael de não ter lançado como single. E de vocês, qual que é a favorita de vocês desse disquinho aí? Conta pra mim que eu quero saber, tá bom? Beijo gigante pra vocês e até o próximo vídeo nosso. Aí!